Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Pais e mães de quase 100 crianças denunciam que foram vítimas de um golpe em São Paulo. Os suspeitos venderam um curso de bombeiro mirim que nunca existiu. Um prejuízo de R$80 mil. Os suspeitos foram até a escola das crianças para divulgar o serviço. Depois chamaram os pais para uma reunião em outro endereço, onde teve até uma demonstração. Se alguém estiver dormindo! Se alguém estiver dormindo! E assim, quase 100 adultos foram convencidos a matricular as crianças num curso de bombeiro mirim. Já tem um tempo que ela vem dizendo que o sonho dela é ser policial federal. Aí quando apareceu esse negócio de bombeiro, ela falou: mãe, agora eu quero ser bombeiro, não quero ser mais policial, não. Os pais se empolgaram com a possibilidade dos filhos aprenderem técnicas de resgate e pagaram à vista R$800. E ensinar as crianças a ligar para bombeiro, a ligar para a polícia, caso de incêndio, ajudar a apagar um botijão. Hoje seria o primeiro dia de curso, previsto para durar 6 meses, sempre aos sábados. O local indicado para as famílias era esse, mas ao chegarem aqui, pais e filhos não encontraram ninguém e se deram conta que tudo não passava de um golpe. As vítimas se revoltaram e chamaram a polícia. Elas foram orientadas a fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Mais tarde, o coordenador do suposto curso mandou um áudio para justificar o sumiço. Aprovou um local que não era adequado. Peço desculpa a todos. Eu vou cancelar a aula de hoje e eu vou segunda-feira resolver essa situação. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Civil investiga um crime de estelionato praticado contra pais de estudantes. Mais do que o prejuízo, fica a frustração das crianças. A criança, na sua inocência, acredita na promessa, acredita, fica toda empolgada, ansiosa. Desde segunda-feira ela tá. Mãe, é sábado que vai ser a atividade do bombeiro. Mais alto! 4 em cada 10 bares e restaurantes já registraram casos de violência no país. Reembolso para aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos irregulares em abril começa na segunda-feira. Ofensiva de Israel em Gaza provoca a maior crise financeira da história do grupo terrorista Hamas. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Agora há pouco, em São Paulo, 4 suspeitos foram presos por roubar joias em um apartamento de luxo. Os criminosos foram detidos depois de uma perseguição. Um deles foi baleado. Segundo a polícia, todos tinham passagens por roubo a residências. Eles invadiram um condomínio em Moema, bairro da Zona Sul da capital paulista, para roubar as joias. Os objetos foram encontrados no carro dos assaltantes. Os policiais fazem buscas na região e investigam se outros suspeitos participaram do roubo. O som alto em festas na periferia de Salvador virou um problema constante. Só esse ano já são mais de 10 mil denúncias. A multa para quem descumpre a lei do silêncio na capital baiana pode chegar a R$200 mil. O som nas alturas vem de um carro. A festa do tipo paredão fecha uma rua inteira na periferia de Salvador. Festas que atraem pessoas de várias comunidades. E a regra é justamente ver quem consegue colocar o som mais alto. Alguns veículos foram flagrados com emissão sonora superior a 110 decibéis, acima do limite autorizado para os trios elétricos no carnaval. Nos locais onde esses eventos acontecem, os moradores estão cada vez mais assustados. A população tem medo de denunciar porque a festa é patrocinada pelo tráfico. A gente não consegue conversar um com os outros, não conseguimos nem assistir uma televisão. Este ano já foram mais de 10 mil denúncias relacionadas ao excesso de barulho em Salvador. 223 equipamentos sonoros irregulares foram recolhidos. Já é quase a metade do que foi apreendido em todo o ano passado.
Quem é flagrado desrespeitando a lei do silêncio na capital baiana é levado para a delegacia e pode ser multado em até R$200 mil. Cerca de 3 mil equipamentos sonoros apreendidos nas fiscalizações foram destruídos nessa semana. 99% dos veículos automotores que a gente flagra, faz a medição e está acima dos níveis e não possui licença da prefeitura para realizar aquele tipo de atividade, de fato é irregular. E aí a gente usa o rigor da lei. É muito irritante isso, as pessoas não conseguem dormir, perdem noites. Pessoas que acordam cedo para ir trabalhar acabam não conseguindo dormir por conta do som. O aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no país preocupa as autoridades. 20 estados já estão em alerta. Pois é, os riscos de superlotação em hospitais e o aumento dos atendimentos reforçam a importância da vacinação. Dia de aniversário e de receber a imunização contra a gripe. O Enzo completa 10 anos hoje e foi tomar a vacina logo cedo, em Itapema, litoral de Santa Catarina. Não doeu nada, foi muito rápido. Eu nem senti, na verdade. Em São Luís, no Maranhão, um drive-thru de vacinação foi montado no Parque do Rangedor e vai funcionar até domingo. Na capital mineira, o imunizante contra a gripe foi distribuído em 8 locais. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as equipes de saúde levaram a vacinação a diferentes pontos da cidade. A gente tem também disponibilizado para toda a população pontos estratégicos que fazem a vacina, como supermercados, shoppings, praças. Em Porto Alegre, a vacinação foi ampliada para todas as idades e teve fila nos postos de saúde. De olho na prevenção de dias mais frios, a Andréia levou a filha. Vai na escolinha, um aglomerado de criança, cada um com seus vírus, então proteção. Desde o início do ano, foram notificados quase 65 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Em Porto Alegre, os 7 hospitais e 4 unidades de pronto atendimento operam acima da capacidade. A Tauana precisa de atendimento para o filho de 2 anos que está com febre. Muito lotado, muito lotado. Eu não sei nem que horas que eu vou sair daqui. Os casos de síndromes respiratórias aumentaram em 20 estados brasileiros, segundo o último boletim da Fiocruz. Em capitais como Porto Alegre, Campo Grande e Belo Horizonte, foi declarada situação de emergência em saúde por causa da superlotação dos hospitais. No estado do Amapá, as unidades infantis estão com 100% de ocupação. A vacinação é a principal alternativa para desafogar o atendimento no sistema público de saúde. Mas a cobertura vacinal segue abaixo da expectativa no país. É fundamental a vacina da gripe, porque ela vai reduzir enormemente a busca por emergências, vai reduzir a internação e vai reduzir a necessidade de leitos de UTI por doenças respiratórias, muito especialmente aí a pneumonia. É um ato de amor, Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para todos nós, com a gente mesmo e para ajudar todo mundo. O vestibular para entrar nas 2 maiores universidades do país, a USP e a Unicamp, terão nova cara e novo formato, já a partir do ano que vem. A proposta é tornar as provas menos cansativas para os candidatos. Maria Clara quer ser médica e vai para o 5º vestibular. O Rafael só fez um como teste porque ainda não terminou o ensino médio. Os dois experimentaram a mesma sensação de cansaço ao final das provas. Nossa, detonado. A gente só quer chegar em casa, deitar, comer alguma coisa e dormir, porque aquele dia acabou. Bem cansado. Você pensa muito, se lê muito, aí precisa muito do cérebro para isso. Pensando nesta experiência, a comissão que realiza os vestibulares da Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo, resolveu fazer uma pesquisa sobre os resultados dos candidatos e descobriu que nos últimos 3 anos ninguém chegou à nota máxima nas provas de conhecimento específico. Por isso, a Conveste decidiu reduzir o número de questões discursivas. Em vez de 20, 18 questões. Faz uma tremenda diferença, porque nós percebemos que são coisas mínimas que faltam para o candidato chegar a uma nota. A fundação responsável pelo vestibular da USP, a Universidade de São Paulo, também vai trazer mudanças para o ano que vem. A reformulação será principalmente
no tipo de letra das provas. O objetivo é reduzir o cansaço visual dos candidatos e aproximar a leitura das questões às telas dos equipamentos eletrônicos. Aqui eles estão mais acostumados. As mudanças são sutis, mas se a gente olhar bem na comparação com o modelo tradicional, a nova prova da FUVEST terá tipografia mais leve, com letras mais finas, o que torna a leitura mais suave. A gente sabe que hoje em dia os candidatos têm uma adesão muito maior a mecanismos eletrônicos do que propriamente a livro e papel. Então, fazer uma prova no papel para eles é um pouco cansativo e a mudança tipográfica não mexe na extensão da prova, não altera a substância da prova, é apenas para tentar tornar a leitura mais agradável. Este diretor de cursinho pré-vestibular aprovou as mudanças feitas pelas instituições, mas faz um alerta aos candidatos. Não vamos nos enganar dizendo que ele vai sair da prova tranquilo, não vai, porque as questões são densas, mas eu acho que vai ajudar todo mundo a escrever melhor, fazer melhor e até descansar um pouquinho. No noticiário internacional, o presidente Donald Trump afirmou hoje que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam aniquilar qualquer ameaça ao país. A declaração foi dada durante a formatura de cadetes da Academia Militar de West Point, no estado de Nova York. No discurso, Donald Trump afirmou que os cadetes eram os primeiros graduados do que chamou de Era de Ouro dos Estados Unidos. O presidente americano disse ainda que o governo livrou as tropas de treinamentos políticos degradantes e que causavam divisão. Segundo Trump, agora nenhum militar ou qualquer cidadão do país será forçado a ouvir sobre teorias raciais ou sobre transgêneros. O presidente declarou também que a função das Forças Armadas é dominar qualquer inimigo e aniquilar ameaças ao país. E voltou a falar sobre a construção do Domo de Ouro, que deve ficar pronto antes de Trump deixar o cargo. O projeto, inspirado no Domo de Ferro de Israel, tem como objetivo abater mísseis e drones que forem lançados contra os Estados Unidos. O investimento será de quase R$1 trilhão. Ontem, o Departamento do Tesouro americano começou a retirar as sanções econômicas impostas à Síria. A medida foi anunciada por Trump na semana passada em viagem ao Oriente Médio. O presidente sírio se comprometeu a não oferecer abrigo a organizações terroristas. Os Estados Unidos pediram a libertação de presos políticos na Venezuela e reforçaram o apoio à democracia no país. Ontem, o líder da oposição venezuelana, Juan Pablo Guanipa, foi preso sob acusação de conspiração e terrorismo. Juan Pablo Guanipa estava escondido desde a eleição presidencial do ano passado, quando o presidente Nicolás Maduro foi reeleito. A oposição diz que houve fraude. De acordo com o Ministério do Interior, Juan Pablo foi detido por supostamente liderar um plano terrorista. Ele é aliado de Maria Corina Machado, outra líder da oposição. Corina acusa o governo chavista de prender mais de 70 líderes políticos nos últimos dias, o que classificou como um ataque contra o país. As prisões foram realizadas às vésperas das eleições regionais e legislativas. A opositora pede que os eleitores não compareçam ao pleito deste domingo, em boicote ao regime. Depois da prisão de Guanipa, o secretário de Estado americano reafirmou o apoio à restauração da democracia na Venezuela e à libertação de todos os presos políticos. O exército de Israel avançou com as operações na faixa de Gaza. Somente nas últimas 24 horas, mais de 100 alvos do Hamas foram atingidos. A estratégia tem o objetivo de enfraquecer ainda mais o grupo terrorista, que agora também enfrenta uma grave crise financeira. Segundo os militares, mais de 100 alvos foram atingidos e centenas de combatentes do Hamas foram eliminados. Prédios, túneis e outras estruturas usadas pelos terroristas foram destruídas, como um lançador que chegou a disparar um foguete contra o sul de Israel ontem. Os terroristas ainda enfrentam uma crise financeira sem precedentes. Os pagamentos que são feitos aos militantes estariam atrasados há pelo menos 3 meses e as indenizações às famílias de extremistas mortos, incluindo lideranças do grupo, também deixaram de ser pagas. Mesmo com a escalada no conflito, é possível ver os resultados da liberação de ajuda humanitária depois de 11 semanas de bloqueio.
Neste sábado, farinha de trigo e outros produtos foram entregues à população das áreas mais vulneráveis em Gaza. A expectativa é que nos próximos dias outros carregamentos reforcem esse trabalho de assistência. Em Tel Aviv, centenas de pessoas foram às ruas para pedir o resgate dos reféns que permanecem na faixa de Gaza. No total, 58 pessoas estão em poder dos terroristas há mais de 1 ano e meio. A Rússia realizou um ataque em larga escala com mísseis e drones contra Kiev, a capital da Ucrânia. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Os ataques atingiram áreas residenciais. Prédios e casas foram incendiados. Em meio aos bombardeios, moradores buscaram abrigo nas estações de metrô subterrâneas. Também hoje, a Rússia e a Ucrânia trocaram prisioneiros de guerra. Mais de 300 soldados de cada lado voltaram aos países de origem. O presidente ucraniano disse que um novo grupo de combatentes deve ser libertado amanhã. Volodymyr Zelensky também condenou os ataques russos contra Kiev neste sábado. Uma frente fria provocou temporais e ressaca com ondas de até 3 metros no Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidi, como é que fica o tempo neste domingo? Boa noite para você. Oi, Salsi. Olha, com tempestades nos extremos do país e tempo seco e quente na região central. Boa noite para você. Fara, boa noite. E boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã o sol volta a predominar no sudeste, afastando as nuvens de chuva e elevando as temperaturas. Em Curitiba, o domingo terá garoa e céu nublado. À tarde, sensação de frio com apenas 18 graus. No Rio, dia ensolarado e abafado, faz até 28 graus. Em Salvador, volta a chover forte com alerta para temporais. Máxima de 30 graus. Hoje, as tempestades também marcaram presença no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas sobre o sul do país. Amanhã, os ventos quentes e úmidos formam instabilidades sobre o estado gaúcho. O dia será chuvoso. No Nordeste, a frente fria aumenta a chance de chuva forte no litoral da Bahia. Entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, dia ensolarado e com baixa umidade do ar. Domingo à tarde, com 23 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo, 27 em Brasília, 31 no Recife e até 30 graus em Manaus. Tempo delivery. O Aldo está de olho na previsão para Cajati, interior de São Paulo. Bem-vindo, Aldo. Até a próxima semana, o sol predomina e não chove por aí. A umidade do ar continua baixa, então hidrate-se. As máximas chegam aos 28 graus. O Robson é de Santarém, no Pará. Oi, Robson, boa noite. Até segunda-feira, a previsão é de chuvas rápidas e isoladas para você. Faz até 31 graus. Na terça, as pancadas com raios e trovoadas podem virar temporais. Máxima de 30 graus. Faça seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta mencionar o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Salsi, Fara. Obrigada, Lidy. E veja ainda hoje, reembolso a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos ilegais em abril começa na segunda-feira. 292 milhões de reais serão devolvidos. Donos de bares e restaurantes afirmam que a violência tem afastado a clientela. No Rio de Janeiro, flagrantes de roubos e furtos preocupam os empresários do setor. Foi preciso investir pesado em segurança para que os assaltos parassem. Nós botamos alarme com horário diferenciado e as câmeras hoje você tem uma compatibilidade bem melhor. Esse investimento acaba inibindo, sim, as ações desses meliantes. Mas alguns criminosos não se preocupam com isso. Nestas imagens, um cliente de um bar tem o celular arrancado das mãos por um ladrão no Flamengo, na zona sul do Rio. Já na Lagoa Rodrigo de Freitas, funcionários de um restaurante são rendidos por criminosos, bem no fim do expediente. Os assaltantes armados usam máscaras para esconder o rosto. Na Baixada Fluminense, outra ação violenta. Uma dupla rende o caixa e os clientes e leva os pertences das vítimas. Os crimes neste tipo de comércio se tornaram um problema nacional.
Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostrou que 41% dos estabelecimentos já enfrentaram problemas de segurança. A pesquisa mostra que muitos estabelecimentos tiveram que mudar o horário de funcionamento e sentiram também a queda no número de clientes. Foi o caso de 33% dos bares e restaurantes. Em contrapartida, houve um aumento de 13% nas vendas por delivery. Hoje, o delivery, por exemplo, está sendo muito mais procurado. As pessoas estão preferindo pedir a sua alimentação em casa do que passar esse perrengue na rua. O presidente Lula anunciou hoje programas de financiamento de pavimentação e de recuperação de solo em Mato Grosso. O presidente Lula chegou pela manhã a Cuiabá, no Mato Grosso, e foi de helicóptero até o assentamento agrícola, que fica em uma área rural de Campo Verde, a 140 quilômetros da capital. Em discurso, ele anunciou investimentos de 5 bilhões de reais do BNDES para a pavimentação da BR-163 no estado, uma das mais importantes para o escoamento de produtos agrícolas. Esta BR-163, ela começou no meu segundo mandato, em 2006. Vocês não têm noção da briga, vocês não têm noção da discussão para a gente conseguir licenciamento ambiental para fazer essa BR-163. Nunca nesse país houve um governo que fosse republicano e que colocasse tanto dinheiro nos estados como nós temos colocado. Nunca. Lula estava acompanhado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do Mato Grosso, e do governador do estado, Mauro Mendes. O presidente também participou do lançamento do programa Solo Vivo, que prevê a recuperação de solos degradados em áreas que pertencem a agricultores familiares. O Mato Grosso foi o estado escolhido para o projeto piloto, que vai servir de modelo para outras regiões do país. 42 milhões e 800 mil reais serão investidos nesta primeira etapa do programa. A estimativa é atender até 1.000 famílias. Na fase inicial, foram contemplados 10 assentamentos em 10 cidades do estado. Lula também fez a entrega de máquinas e tratores para pequenos produtores rurais. Durante o discurso, o presidente voltou a defender a regulamentação das redes sociais. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Os produtores de azeite de Portugal agora usam uma técnica que permite produzir mais em menos espaço. Esse modelo aumentou a rentabilidade e pode baratear o preço do produto para os consumidores. Nós fomos visitar a região do Ribatejo, ao norte de Lisboa. Por todos os lados é possível ver oliveiras. O último censo agrícola de 2019 indicou que a produção em Portugal acontece em 361 mil hectares, área equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Mas as últimas 2 safras não foram fáceis. Os produtores tiveram que enfrentar períodos de seca rigorosa e também pragas, que diminuíram a produção. Portugal é o 5º produtor de azeite do mundo. No ano passado, o país movimentou mais de 1 bilhão de euros em exportações de azeite, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. O cenário agora é de otimismo. Dados oficiais indicam que a produção deve crescer 10% na safra 2025-2026, atingindo cerca de 177 mil toneladas. A Suzana é diretora da principal associação do setor. Ela explica que a modernização do sistema de plantio vem incrementando a produção do azeite. Os produtores usam o sistema olival em SEB, que aumenta o número de oliveiras por área plantada. É uma transformação aqui dos olivais, como este que nós estamos a ver, porque são muito mais produtivos, não é? Produzem muito mais por hectare. A colheita só começa no final de setembro, com a chegada do outono aqui no hemisfério norte. E se o tempo ajudar, não é só o produtor que vai colher bons frutos.
o consumidor também vai sair ganhando. Conseguimos azeites mais frutados, mais intensos, mais aromáticos. O seu João Vitor aprendeu a andar entre as oliveiras. A família está no ramo há quase 150 anos. Ele acredita que com a economia na plantação, o azeite vai chegar mais barato na mesa do consumidor. Queremos que continue a consumir azeite e cada vez melhores azeites, que é aquilo que estamos também a produzir. Países da Europa estudam formas de reduzir a superlotação dos presídios. A França anunciou a construção de uma penitenciária de segurança máxima na Amazônia. O local escolhido fica no meio da floresta, na Guiana Francesa, que pertence à França. São cerca de 300 quilômetros da fronteira com o Brasil. A instalação vai custar mais de 2,5 bilhões de reais e deve ficar pronta em 2028. E terá capacidade para até 500 presos, incluindo uma ala isolada de segurança máxima. Condenados por terrorismo na França também seriam enviados para essa prisão. Já o Reino Unido enfrenta uma superlotação histórica nas prisões. Em resposta, o governo prepara um pacote de medidas para desafogar o sistema prisional. Entre as propostas, o Ministério da Justiça pretende tornar obrigatório o uso da castração química em criminosos sexuais. De acordo com a ministra Shabana Mahmoud, os medicamentos, por enquanto, serão aplicados em condenados que aceitarem o tratamento e, em troca, poderão cumprir a pena fora da prisão. Vamos iniciar em 20 prisões, afirmou a ministra. 20 prisons. Para essa especialista, o aumento da criminalidade nos países faz surgir punições mais severas. A convivência com esses grupos criminosos está muito difícil para a sociedade e os governos precisam dar uma resposta. Os presídios das cidades mais próximas também não dão conta e a sociedade quer uma satisfação. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja os destaques do Domingo Espetacular. A entrevista do homem que revelou detalhes da intimidade de padres da Igreja Católica. Cheguei a conviver com padres que tinham relações com homens e mulheres. A rotina de festas secretas, relacionamentos amorosos e mentiras dentro de seminários. A nação nunca tocou nessa ferida, então alguém precisaria tocar. A incrível história da família que sobreviveu a um acidente de avião e passou quase 3 dias ilhada em um pântano cheio de jacarés. E os detalhes da arriscada operação de resgate. Mas graças a Deus, estou bem recuperado. Nossa equipe acompanha a volta do sertanejo Marrone aos palcos. Dependendo do momento que eu vou mexer na cama, virar para lá, virar para cá e tal, dói. Depois de sofrer um grave acidente durante um show, o cantor fala pela primeira vez do retorno da dupla. Tem um encontro inédito de 2 celebridades do reino animal. O maior e o menor cão do mundo. A Pearl tem apenas 9 centímetros de altura e pesa 500 gramas. Será que eles vão se dar bem? Tudo isso é no Domingo Espetacular. A gente se vê. Veja a seguir, com transmissão da Record, Fluminense vence o Vasco de virada por 2-1 pela 10ª rodada do Brasileirão. Vamos ver também os destaques da 20ª edição da Virada Cultural em São Paulo. O INSS vai começar a devolver os descontos ilegais de aposentados e pensionistas a partir de segunda-feira. Ao todo, serão reembolsados 292 milhões de reais aos beneficiários que foram lesados no mês passado. Os valores devolvidos são referentes apenas aos descontos do mês de abril. Quem teve a dedução indevida não vai precisar fazer nada para receber esse dinheiro. O valor vai ser pago junto com o benefício até o dia 6 de junho. Ainda no final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos de associações, inclusive os autorizados pelos beneficiários.
Só que como a folha de pagamento referente àquele mês já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos, feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Para valores descontados em meses anteriores, os aposentados e pensionistas devem entrar no aplicativo Meu INSS ou ligar no 135 e informar se reconhecem ou não o desconto. Também vai ser possível procurar as agências dos Correios para um atendimento presencial a partir de sexta-feira. O Instituto reforça que não manda mensagens e não faz ligações para os segurados. O INSS divulgou um balanço dos 10 primeiros dias de consulta dos descontos de entidades associativas. Foram feitas mais de 2 milhões de consultas pelos canais de atendimento e mais de 97% foram contestadas pelos beneficiários, que pediram um reembolso. Para evitar novas fraudes, o INSS passou a exigir, desde ontem, biometria facial ou digital para liberar empréstimo consignado. E atenção, a menos de uma semana do fim do prazo, mais de 15 milhões de pessoas ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. E o primeiro lote de restituição para quem já acertou as contas vai ser pago na sexta-feira. 11 bilhões de reais serão devolvidos aos contribuintes. A dona Cida já entregou a declaração do imposto de renda. Além de pagar as contas e comprar uma assistente virtual para ouvir músicas, o dinheiro da restituição também vai ajudar a matar a saudade de quem está longe. Eu pretendo viajar para o interior de São Paulo para visitar a minha família, refrescar a cuca. Nessa primeira etapa, a Receita Federal vai devolver 11 bilhões de reais, o maior valor da história. O dinheiro cai na conta de mais de 6 milhões de contribuintes na sexta-feira. E o comércio é um dos setores que estão de olho nesse dinheirinho a mais dos clientes. É um lote histórico, né? Muito dinheiro aí na praça e isso acaba respingando muito, nós que estamos aqui no comércio popular. Para o contribuinte saber se está no primeiro lote, é só consultar o site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. Na reta final para entrega, os escritórios de contabilidade correm contra o tempo. Este especialista diz que o reembolso médico é uma das falhas mais comuns para cair na malha fina. 57% das declarações de imposto de renda do ano passado, que foram retidas em malha, foram referentes a despesas médicas. Então, é muito cuidado nessa linha. O Leandro acertou as contas com o Leão bem cedo. E mesmo fora do grupo prioritário, ele conseguiu entrar na primeira restituição do ano. Quando eu entreguei, eu já estava me programando que em 30 de maio eu já teria esse recurso aqui, que eu já consigo destinar para pagar algumas dívidas, né? Começou a 10ª rodada do Brasileirão. A Record transmitiu a vitória do Fluminense sobre o Vasco no Maracanã. O clássico entregou tudo o que prometia, Bruno. O Maracanã estava cheio, a torcida compareceu, né? Estava cheio, sim. Fara entregou mais, viu? Tiveram 3 gols, virada. E a emoção ficou guardada para o fim do jogo. Vamos ver como foi tudo na voz de Kleber Machado. E a cobrança de falta é do Piton. Joga a bola na entrada da pequena área! Gol! João Vitor! Gol do Vasco! Guga de pé esquerdo, jogou lá dentro, toca de cabeça! Gol! Gol contra de Verratti! O Fluminense chega ao empate com o gol contra do Verratti! O chute do Guga! Guga! Gol do Fluminense! Um golaço, e a Duda Gonçalves acompanhou a partida no Maracanã e entrevistou o lateral Guga, herói da partida, que fez o gol da vitória do Fluminense e colocou o time no 5º lugar da tabela.
Boa noite, Bruno. Aqui no Maracanã, mais de 46 mil torcedores puderam acompanhar a vitória do Fluminense. Um clássico muito equilibrado que termina com a vitória do tricolor. O Guga foi o autor do gol da vitória e explicou a comemoração. Vamos acompanhar. Eu acabei recebendo uma visita do meu melhor amigo, que ele mora em São Paulo e ele veio de surpresa para passar essa semana aí. E quando ele chegou lá em casa foi de muita felicidade. Eu estava muito feliz ontem à noite que eu falei para ele, ó, pode anotar que amanhã tem gol meu. E Deus abençoou com uma assistência e o gol da vitória. Com o resultado, o Fluminense volta a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 2 jogos. Os jogadores do Vasco não falaram após a partida. E o Verratti, que fez o gol contra, saiu muito frustrado aqui do Maracanã. Bruno. Obrigado, Duda, pelas suas informações. Guga falou e fez, né? E no mesmo horário jogaram São Paulo e Mirassol. E deu Mirassol. Aos 8 minutos do segundo tempo, Lucas Ramon chutou, Rafael espalmou e Gabriel, no rebote, abriu o placar para o Mirassol. No último minuto, a lei do ex entrou em ação. Chico Kim foi derrubado na área pelo argentino Enzo Dias. Pênalti que Reinaldo converteu e fechou o placar. São Paulo 0, Mirassol 2. Atlético Mineiro e Corinthians fecham o sábado de Brasileirão. O jogo na Arena MRV em Belo Horizonte está no primeiro tempo e o placar, por enquanto, é de 0-0. Essas foram as notícias de hoje do esporte, gente. Boa noite. Obrigada, Bruno. Bom domingo para você. Para vocês também. O ator Wagner Moura se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria de melhor ator do Festival de Cannes, na França. Wagner Moura foi reconhecido pelo filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O diretor recebeu o prêmio no lugar do ator brasileiro. Mendonça Filho também venceu o prêmio de melhor diretor pelo longa que estreou no Festival francês no último domingo e foi aclamado pela crítica. Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que os 2 prêmios que o Agente Secreto conquistou há pouco no Festival de Cannes, melhor diretor e melhor ator, mostram que o cinema de nosso país não deve nada para ninguém. Hoje, parte do sul da França ficou no escuro por causa de uma pane no fornecimento de energia elétrica. A organização recorreu a geradores para seguir com o evento. 20 anos em 24 horas. Esse é o tema da Virada Cultural, que começou hoje em São Paulo. Até amanhã estão previstas mais de 1.000 apresentações em toda a cidade. Dessa vez, a pressa tem um bom motivo no centro da maior metrópole do país. A correria é para aproveitar a virada cultural em São Paulo, com muita música, diversão e arte. A Antônia foi uma das primeiras a chegar. Nem o friozinho no final da tarde atrapalhou a animação da família. A gente gosta de estar vindo, né? Participar de todos os eventos que acontecem aqui, a gente está por aqui. Para garantir registros mais seguros e o público ficar bem na foto, foram mobilizados mais de 10 mil policiais civis e militares, além de guardas municipais. O monitoramento também é feito por câmeras e por drones. Aqui no Vale do Anhangabaú, um dos principais cartões postais da cidade, o palco vai receber grandes nomes nacionais e internacionais da música. A expectativa dos organizadores é que a Virada Cultural 2025 seja a maior, melhor e a mais segura edição do evento. É esperado um público de mais de 4,5 milhões de pessoas durante as 24 horas de programação gratuita em vários pontos da capital. Para driblar os bloqueios e evitar o trânsito, muita gente escolheu o transporte público para chegar às atrações. Fica mais fácil o acesso, a gente consegue se locomover. É bem tranquilo e é bem mais prático também, né? A Virada Cultural desse ano vai ter mais de 1.000 apresentações em 21 palcos espalhados por todas as regiões de São Paulo. Programa para toda a família. Vamos virar à noite. Todo ano é assim. Tá seguro, tá gostoso, tá bem familiar, tá muito bom. Nós ficamos por aqui. Você pode conferir a edição de hoje na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, tá? A programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem festa no reality Power Couple. Não perca. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau. Excelente noite.